Hoje, terça-feira, dia 13 de agosto. Hoje, finalmente, estreia o Estrelas da Casa. Reality show raiz, como a Globo tá prometendo, né? A gente vai falar isso aí no vídeo mais específico, mas enfim, né? Eles estão prometendo aí que vem bastante coisa boa, né? Eu espero mesmo que venha. Mas também a gente tem algumas notícias aí de Davi, né? Porque hoje ele passou o dia todo desde 6 horas da manhã, né? Davi, a gente tá te acompanhando desde cedo, viu? Tá? Lá desde cedo da manhã, 6 horas da manhã. E vocês vão me perguntar o que eu tava fazendo acordado 6 horas da manhã, né? Enfim, né? Uma insonhazinha, acordei cedo e aí fui olhar o Instagram. Olhei que Davi acordou 6 horas da manhã, tava tomando banho e foi fazer uma sessão de fotos 6 da manhã para anunciar ali, né, a assinatura dele de contrato com a nova assessoria dele. A gente vai te explicar isso aí melhor. Mas, obviamente, que não é só isso de fofoca que a gente tem. Lembra lá da vidente de ontem lá no SBT? Causou o maior caos, inclusive na direção geral da emissora. Eles estão muito, mas muito pé da vida com o pessoal do Chega Mais. Inclusive proibiram um monte de gente de entrar ali no programa e tal. A gente também vai te explicar isso aí. A ViTube que mandou assim, olha, uma indireta ali para Camila Loures. Depois ela se arrependeu, pediu desculpas. Também vamos te explicar isso aí. Olha, fofoca que hoje também envolve o ex lá da Preta Gil, que ele resolveu se pronunciar depois que ele abriu uma caixinha de perguntas no Instagram. E lembra lá do Felipe Vilas, que saiu da Grande Conquista ali depois que ele foi preso pela Polícia Militar do Espírito Santo? Ele saiu e postou um vídeo ali agradecendo as pessoas. Então a gente vai também falar um pouquinho sobre isso, né? Enfim, temos aí um monte de fofoquinhas aí ao longo do dia pra gente começar o nosso programa. Mas a gente vai começar falando aí da vidente de ontem, né? Pra quem não lembra, eu vou ter que começar falando dela, vou ter que começar falando aí da Chaline, vou ter que começar a relembrar vocês aí da Chaline. Porque ontem aquela cena foi extremamente constrangedora. Sério mesmo, gente. O que deu? Eu tenho que ser sincero com vocês. Porque tem uma coisa que eu aprendi aqui, não só no YouTube, mas em qualquer trabalho que eu já fiz na minha vida. Se a gente não trabalha com a sinceridade, se a gente não trabalha aqui com sinceridade e tal, como é que a gente quer conquistar o público? Como é que a gente vai fazer o público gostar do nosso trabalho? A sinceridade, ela faz parte, a sinceridade, ela é boa pra gente entregar algumas coisas, tá? E aí, o que aconteceu? Eu vou relembrar vocês desse vídeo aqui de ontem lá do Chega Mais, esse programa do SBT. Tem um outro destaque que eu esqueci de falar aqui, que é da Antônia Fontinelli. Isso eu vou deixar um pouquinho mais lá na frente, tá? Porque a Antônia Fontinelli sempre rende alguma coisa. Mas vamos lá relembrar da cena mais constrangedora que eu vi no SBT. Olha só. Claro, né? Sem o som vocês não vão ver o que ela falou, né? Vocês não vão ouvir o que ela falou. Olha só. Me mostra a morte de um homem nesses próximos dias, uma pessoa que gosta de se comunicar, que foi um ícone, que vai trazer sofrimento para o Brasil. Eu vejo as pessoas com nostalgia, falando de lembranças, e isso é como se o ciclo dele tivesse encerrado aqui e as coisas tendem a não ficar boas, né? Eu não gosto de falar de desencarne, mas infelizmente mostra a morte desse homem aí mais velho. E com relação a tempo... Ontem, inclusive, eu falei aí, né, a cara de constrangimento da Regina Volpato e da Michele Barros. Pois é, o que foi que aconteceu depois da participação da Chaline no SBT? O caos se instalou ali na produção do programa. Por quê? O que foi que aconteceu, gente? No SBT,
Eu imagino, né, que vocês saibam que o Silvio Santos permanece internado ali há 13 dias. Ninguém sabe o que aconteceu, ninguém sabe como é que o Silvio Santos está. O SBT não é claro com relação ao estado de saúde do Silvio Santos. O SBT não é claro com relação ao que o Silvio Santos tem. Tá? O SBT simplesmente não fala nada. O SBT não solta uma nota, simplesmente não fala. Então, assim, tudo que a gente sabe sobre o Silvio Santos hoje é mera especulação. A gente realmente não sabe. E aí, você bota uma vidente dessa para falar, você simplesmente está abrindo espaço para uma pessoa falar assim, sem o menor tipo de delicadeza sobre o dono da emissora. Sim, gente, independente aí, ela não deu o nome da pessoa, ela não falou o nome do Silvio Santos, mas façam as contas. Faz aí as contas. Ela falou de um famoso idoso. O cara, quem é que tá no hospital hoje? É o Silvio Santos. Ok, pode ser, isso que ela falou pode se encaixar no Faustão também, que também é um ícone da televisão e tal. Mas quem é agora que tá no hospital? Quem é que tá doente e tal? Quem é que tá, de fato, enfrentando um problema de saúde? É o dono do SBT, o Silvio Santos, enfim. Essa situação que ela colocou ali causou uma tremenda de uma saia justa dentro do SBT. A produção do programa ficou ali muito, mas muito constrangida com o que aconteceu. A reunião ali foi muito pesada. O clima no SBT hoje, para quem acompanha os bastidores da emissora, sabe que está bastante pesado ali. O programa está muito pesado, tudo que está acontecendo dentro do SBT hoje é pesado, exatamente porque ninguém pode e ninguém sabe o que está acontecendo com o Silvio. Então, assim, a produção do programa levou bronca da direção geral da emissora e, como você vê, a Chaline, ela não teve nenhum tipo de preparo anterior. Ninguém da produção disse para ela que ela não podia tocar nesse assunto. Ninguém da produção disse que ela não podia falar sobre o dono da emissora. Ninguém da produção falou isso para ela. Simplesmente deixaram ela falar basicamente o que ela queria falar. Talvez eles ficaram com medo de, sei lá, parecer censura e de ela fazer algum vídeo depois e dizer que o SBT estava tentando censurar ela, enfim. Mas assim, eles deviam ter tido um pouquinho mais de cuidado com relação a esse tipo de coisa no ar. Então, assim, ficou muito, mas muito pesado o que aconteceu lá dentro da SBT. Muito, mas muito pesado. Coisas que eles não deviam ter permitido de acontecer. Então, o que aconteceu ali? A Daniela Beirute baixou uma ordem. Videntes, astrólogos, numerólogos, profissionais que trabalham com a adivinhação não estão permitidos de entrar no SBT, pelo menos nesse momento. Não estão permitidos ali de serem chamados para participar ali desses programas, não estão permitidos de serem ouvidos, pelo menos até que a produção lá, pelo menos até que o Silvio Santos melhore e tal, não está sendo permitido. Porque o caos ali foi tremendo. Quando eu vi a cena, eu imaginei que o clima no SBT já não tivesse ficado legal. Mas hoje, né, depois que essa matéria aí que o Perline colocou, o negócio já deixou bastante claro, né? A situação no SBT já não tá legal. O clima ali já não deve ser dos melhores. Você imagina, o dono da emissora já não tá numa das melhores situações possíveis. O cara tá hospitalizado aí há mais de 13 dias. E aí você ainda tem que lidar com uma previsão dessas, não é nem um pouco legal, né? Você ainda tem que lidar com isso, não é nem um pouco legal. Sério mesmo, foi um horror isso. Então, até a produção, os apresentadores ficaram muito incomodados ali, ficaram muito incomodados em ter que lidar. E ficou visível aí na cara, tanto da Michele Barros, olha aí a cara da Michele Barros, bastante incomodada com essa previsão. E a Regina Volpato ali
segurando a onda. Olha aí a Regina Volpato ali tentando desconversar e mudar o foco da entrevista, né? Falei para vocês que não ia dar certo, né? Falei que pegou mal. Então tá aí confirmado hoje que o SBT resolveu dar um jeito ali de evitar com que esse tipo de situação se repita. Mas enfim, vamos lá mudar um pouquinho a nossa pauta, vamos lá falar de outras coisas. Lembra lá da Grande Conquista? Falei para vocês da Grande Conquista aqui, a gente teve uma cobertura da Grande Conquista. A gente sabe que a Grande Conquista não foi nenhum grande sucesso no Ibope. A gente sabe que a Grande Conquista talvez nem tenha uma terceira temporada, ou pelo menos não em 2025, talvez se tiver, venha em 2026. A Record não confirma, muito menos também nega, então a gente não sabe se vai ter ou não. Mas vocês sabem que a temporada desse ano chamou a atenção ali por vários participantes. Um desses participantes foi o Felipe Vilas. O Felipe Vilas chamou a atenção sobre vários aspectos, mas um desses aspectos foi exatamente o fato dele participado do programa sem ter tirado uma licença, tá? E assim, eu não vou culpar o Felipe, tá, de ter conseguido ou não isso, tá? Eu acho que não cabe a gente a fazer esse julgamento aí, se ele estava certo ou se ele estava errado em fazer o que ele fez. Eu acho que ele fez o que ele fez ali, levado a um sonho, a alguma coisa que ele quis fazer. Ontem, depois de um pouquinho mais de um mês que ele estava preso, ele saiu da prisão. Então vamos lá mostrar o vídeo do Felipe Vilas sendo liberto lá e sendo recepcionado pela sua família. Lembrando, o vídeo não tem o áudio, tá? A gente precisou tirar o áudio, porque é direito autoral, música e tal, que ele colocou. Olha só. Essa aí, se eu não me engano, é a mãe dele, tá? Se eu não me engano, é a mãe dele. E ela recebeu ele quando ele saiu ontem da prisão. Enfim, o Felipe Vilas não deu muitos detalhes do que aconteceu com ele, tá? Ele não deu maiores detalhes sobre o processo dele. E isso aí eu quero tentar uma entrevista com o Felipe Vilas para ver se ele fala, se ele explica mais pra gente o que foi que aconteceu com ele, tá bom? Enfim, esse foi o vídeo aí dele anunciando que estava saindo da prisão, estava voltando para casa. Agradeceu, tá? Ele postou um vídeo, uma mensagem ali, agradecendo as pessoas pelo apoio, agradecendo aos fãs pelo apoio ali durante todo o tempo que ele ficou dentro da prisão e tal. E tudo o que aconteceu com ele durante o reality show, o apoio que ele recebeu do público. E ele fez uma manifestação também lá nos stories do Instagram. Ele também fez essa manifestação, tá? Deixa eu só pegar aqui a mensagem que ele próprio colocou, a mensagem que ele mesmo gravou e ele mesmo escreveu ali. Deixa eu pegar aqui o vídeo que ele mesmo fez, tá? O vídeo que ele mesmo colocou. Foi uma montagem que as pessoas fizeram dele ali, uma montagem... Deixa eu ver se eu consigo pegar aqui o vídeo, tá? É porque foram vários arquivos, gente, assim. Se vocês verem o tanto de arquivos que a gente tem aqui, que a gente pega, o tanto de arquivo que a gente tem aqui, mas aparentemente eu não peguei esse arquivo, né? Eu acho que vou estar no meu celular, lá vai ter que passar esse arquivo aqui para o computador de novo. Então deixa eu abrir, mas é mais fácil eu abrir aqui o Instagram dele direto, que ele colocou
Isso foi nos stories dele, tá? Então vamos lá olhar nos stories do Felipe Vilas. Ele fez uns stories aí falando de alguns dos motivos que aconteceu ali, né? Deixa eu pegar aqui rapidinho. Tá, vamos lá mostrar os stories do Felipe Vilas. E aí vocês vão ouvir dele mesmo o que ele tem a dizer. E aí a gente vai comentar isso aí, tá bom? Olha só. Gente, eu tô muito feliz que meu pai tá de volta. Tô muito feliz, né, filho? Tá feliz? Tá feliz? Tem música, Tá. A gente tem que cortar. Gente, tô passando aqui meio grog de remédio ainda, mas quero dizer pra vocês que minha gratidão é muito grande por vocês, pelas orações, pelos comentários que vocês estão dando aí no meu post que eu fiz agora. Eu sei que eu não vou conseguir responder todo mundo, mas se sintam respondidos pela minha gratidão. Meu coração está muito feliz hoje de estar aqui junto com a minha família. Só falta meu filho, que eu vou ir buscar amanhã ou depois. Quero dizer que eu emagreci, eu sofri, mas eu sobrevivi e agora eu estou mais forte. Tá bom, gente? Grande beijo para vocês, fique com Deus e obrigado por tudo mesmo, tá? Desculpe o barulho no fundo, mas o barulho que tá aqui, ó, não para de roncar. Então tá aí, Felipe Vilas, ele mesmo agradeceu ao público aí, ele mesmo postou aí, agradeceu as mensagens que o público mandou para ele, agradeceu as mensagens de carinho que ele recebeu, agradeceu tudo aí que ele podia ter com relação ao apoio das pessoas. Então tá aí o que vocês queriam saber sobre a posição do Felipe Vilas. Já reencontrou com a mãe, já reencontrou com a família, já se reencontrou com as pessoas aqui fora. Mas ele não falou sobre a Tati, né? Sobre a Tati Pink. Estão dizendo nas redes sociais aí que a Tati já está confirmada na Fazenda 16, que ia ser a MC Mari, mas aí resolveram colocar a Tati Pink exatamente por causa da repercussão toda que deu ali com o Felipe Vilas, e essas coisas poderiam chamar muito mais a atenção, enfim. Eu não sei, não dá pra dar certeza, tá, gente? Não dá pra gente dizer isso e trazer isso como uma certeza pra vocês. O que eu posso dizer é o seguinte, obviamente todo mundo vai querer saber o que deu o relacionamento entre os dois. Se vai ou não vai ter alguma coisa aí, né? Mas é uma coisa que eu tô querendo mesmo saber. Se vai rolar alguma coisa entre os dois, se vai rolar alguma coisa aí, se os dois vão ter mesmo algum tipo de relacionamento, se ela vai mesmo falar alguma coisa sobre, porque isso é bastante importante, inclusive, sobre os dois. Se ela vai falar, se os dois vão se encontrar, se os dois vão desenvolver alguma coisa, ou se vai ficar mesmo o que aconteceu lá na Grande Conquista e só. Isso talvez é uma pergunta aí que a gente possa fazer para o Felipe Vilas, né? Seria interessante ele responder e a gente descobrir se os dois vão namorar ou não. Eu queria ter essa resposta, juro para vocês, né? Os dois desenvolveram uma boa relação lá na Grande Conquista. Eu queria saber se isso ia ter uma certa continuidade aqui fora ou não. Mas enfim, só ele e ela podem responder esta questão. Mas vamos girar, porque aconteceu ontem interessante. Vocês sabem o ex da Preta Gil, né? Eu acho que ninguém precisa aí de nenhuma apresentação do rapaz. O nome dele é Rodrigo Godoy. Vocês sabem muito bem quem é esse rapaz, vocês sabem muito bem o que ele faz, vocês sabem muito bem o que esse rapaz tem ali de história, por assim dizer. Ano passado, ele ficou bastante conhecido porque ele largou a Preta Gil no momento em que ela estava bastante fragilizada.
que foi exatamente o momento aonde ela estava tratando o câncer, quando ela descobriu o câncer. E até falei isso no ano passado, inclusive. Ele foi pego no aeroporto com a stylist dela. A estilista, né? Vamos falar em português, a estilista. E aí ele e a estilista dela desenvolveram um romance. E desse romance aí que eles desenvolveram e tal, veio uma outra história. E dessa história aí levou ao fim do casamento dos dois, enfim. Toda uma história aí que o próprio cara, na época, inclusive, não negou. Na época ele simplesmente aceitou e levou isso, ao final levou a história, aceitou como ela deveria ser. Por que a gente está relembrando isso? Porque a Preta Gil lançou um livro. E a Preta Gil contou nesse livro a visão dela sobre o relacionamento. Ela contou nesse livro a visão dela sobre o que aconteceu nesse relacionamento, sobre como terminou o casamento dos dois, sobre como tudo isso teve um fim. E aí, ontem, o Rodrigo Godoy resolveu abrir uma caixinha de perguntas no Instagram. Nessa caixinha de perguntas que ele abre lá no Instagram, alguém perguntou para ele se ele leu o livro da Preta Gil. Esta é a resposta de Rodrigo Godoy. Olha só. Não li, não lerei, porém tenho certeza de como vai estar escritas as coisas quando chegar a minha parte. Que usa muito bem as palavras para dar ênfase, peso e gravidade sobre um assunto que quer de ser dito, tá ligado? Independente do que seja. Eu conheço muito mais do que ninguém, também é muito bem assessorada, tá ligado? E sei também que vai passar superficialmente acima de assuntos que não quer, né, dar importância também, porque não é interessante. Mas é isso, muita gente me procurou também para perguntar se eu queria também escrever livro. Eu falei que não inicialmente, porém, contudo, entretanto, todavia, talvez, seja um mal necessário. E eu espero que leiam também, sacou? Porque a história toda, o processo todo é muito mais profundo do que esse resumo, que eu fiz isso, aquilo, outro, sacou? O macho escroto que fez isso, aquilo, outro. E sempre deixou muito bem claro também que é fazer de tudo pra poder foder minha vida, sacou? E tá cumprindo o prometido, pô. Toda oportunidade que tem, tô quietinho na minha, mano. Tô quietinho na minha um bom tempo, desde sempre. Nunca falei nada, nunca fui a lugar nenhum fazer nada, sacou? Tipo assim, eu também, se eu abrir minha boquinha pra falar um monte de coisa dos outros, inclusive um monte de amizade que me crucificou, tá ligado? Um monte de gente que veio falar merdinha pra mim, um monte de gente que tem telhado de vidro, de casca de ovo, que eu acho que tem memória curta, um bando de hipócrita, sacou? Se eu abrir minha boquinha pra falar o que eu sei dos outros também, a casa de uma galera cai. É um monte de coisa, nem em relação a relacionamento só não, é tipo um monte de coisa mesmo. Só que eu não sou isso aí, mano, sacou? As pessoas sabem de si, hipocrisia, e é isso. Espero que leiam também, caso eu venha escrever. Caso eu escreva um livro, espero que leiam também o meu. Porque pode ser que tenha, sei lá, coisas que nunca foram ditas por aí. Ai, mano, que preguiça, velho. Pra você que não entendeu o barulho aí do que ele tava, de onde ele estava, né? Ele mostra aí, tá? Ele tava num treino ali, ele tava jogando e meio que tava num campo aberto, né? Só pra deixar aí bastante claro o ambiente onde ele estava, um ambiente onde ele respondeu essa pergunta aí sobre a Preta Gil. Agora, sobre a forma como ele respondeu, sobre a versão dele, sobre os chifres que ele deu na Preta Gil. É assim, o que eu acho que ele vai dizer no livro dele? Eu acho que é meio difícil, assim, você dar a sua versão sobre algo que a gente percebeu que aconteceu. Eu não li o livro da Preta Gil. Não, eu admito para vocês, não vi ainda o livro dela, não li ainda, então não sei o que ela disse no livro. Mas eu vi hoje no Fofocalizando o trecho que disseram ali do livro. O trecho que as pessoas jogaram para ele, que dizia o seguinte, o trecho. Que ele
simplesmente não quis cuidar dessa coisa do câncer porque ele não sabia e não queria lidar com a doença. Foi isso que eu ouvi no Fofocalizando hoje. E aí ele preferiu meio que se afastar da doença, preferiu meio que se afastar da Preta Gil nesse momento. Mas aí eu fico me perguntando, tá? Posso estar errado nessa minha leitura com relação ao que aconteceu no ano passado. Porque ele tem a versão dele, né? Eu queria, de fato, entender a versão dele, a versão e o lado dele. Apesar de que eu acho que não vai me convencer muito, mas eu queria entender, porque afinal, a gente que trabalha com essas coisas de analisar um lado e um outro, a gente precisa ver os dois lados da coisa. E para a gente ver os dois lados da coisa, a gente também precisa saber o lado dele. A gente sabe o lado da Preta Gil, agora a gente sabe que ela se sentiu de fato abandonada, ela se sentiu sozinha, ela sentiu ali que ele simplesmente não deu a importância devida para a doença dela. Ela escreve isso no livro dela. E ele diz que ele tem uma outra visão sobre isso. Mas qual é a visão que ele teria sobre isso? É isso que eu queria entender. Então, assim, seria bom se ele de fato colocasse a visão dele. Por que que ele, então, nesse momento aí, que ela estava precisando mais, ele basicamente não deu o apoio e o suporte que ela precisava? Por que que ele não foi isso naquele momento? Isso seria de uma importância muito grande, inclusive, para a gente conseguir compreender o porquê que ele agiu da maneira que ele agiu. Eu acho que se ele quer, inclusive, mudar a própria imagem dele e abrir algumas portas aí de trabalho, que me parece que é bastante importante para ele, se ele desse a versão dele mais sincera dos fatos. Ou até assumisse mesmo que ele já não estava mais afim de lidar com essas questões, inclusive. Porque que seria até mais honesto para ele. Porque, afinal, quanto mais você enrola, quanto mais você mantém essa coisa aí, eu não queria, mas eu fui levado e tal, por causa da situação, mas fica parecendo que você queria trair mesmo. Mas fica parecendo assim que você estava afim de trair mesmo. Seria bom se você assumisse que você realmente já não sentia mais nada pela Preta Gil, que você não sentia mais nada, que o casamento já não existia mais, que você, de fato, o câncer foi o estopim que fez terminar e tal, que fez o amor acabar. Seria bom se você assumisse isso, porque quanto mais você assume isso, fica honesto para você. Se você, de fato, colocar isso, talvez até fica parecendo que você está sendo honesto com você mesmo. Porque, assim, não tem o que você justificar sobre a sua traição. Você traiu. Isso aí todo mundo sabe. Você foi filmado no aeroporto com a moça. Todo mundo viu você no aeroporto com a moça, inclusive. Todo mundo viu você andando com ela lá. Então não tem muito o que você justificar com relação a essa traição. Agora, com relação a coisas que você viu aí dos amigos da Preta Gil e tal, isso aí, eu juro pra vocês, eu também adoraria saber essas histórias. Mas isso aí não tem nada a ver com a relação sua com ela. Isso aí não tem nada a ver, porque ela foi específica no livro ali sobre você, nessa parte do livro dela. Ela foi específica sobre a forma como ela se sentiu abandonada por você. Então, se você vai fazer a sua versão dos fatos, você também tem que fazer a sua versão específica sobre ela, sobre o que aconteceu entre você e ela. Isso é o importante que você faça, a sua versão. Se você vai incluir os amigos dela e tal, se você vai incluir aí outras coisas para tentar se justificar, aí eu vou dizer que eu acho que a sua versão não vai ser tão legal assim, né? Vai ficar parecendo, inclusive, e aí não tem como fugir, que você está tentando arrumar uma desculpa para sua traição. E aí não vai ser legal também para você. E aí vai ficar parecendo só que você está tentando arrumar uma justificativa que não vai colar, né? Pensa nisso aí, cara, na hora de você fazer a sua versão, né? Se você realmente quer ser honesto e quer dar a sua versão, assuma que, de fato, você já não sentia mais nada por ela. Que aí ficar honesto até para você mesmo, ficar honesto até para ela, e aí as coisas ficam em pratos limpos. E aí, quem sabe, até você consegue melhorar a sua imagem, né?
Lembrando que, inclusive, esse rapaz já estava até cotado para entrar na Fazenda no ano passado, não entrou, porque alguém na Record teve ali um pouquinho de sensibilidade para evitar colocar ele dentro da Fazenda. Talvez esteja esse ano. Muita gente está dizendo que ele estaria esse ano. Não sei, eu acho que não vai estar. Mas muita gente está dizendo que ele pode estar, né? Vamos descobrir daqui a um pouquinho mais de um mês, né? Falta pouquinho para começar a Fazenda. Bora lá girar nossa pauta? VTube. Calma que já vai chegar o Davi, gente. Calma que o Davi já vai chegar. Só tem que segurar um pouquinho a audiência de vocês, né? VTube versus Camila Loures. Ontem a VTube publicou um vídeo que muita gente entendeu que era basicamente uma provocação para Camila Loures. Olha só que vídeo era esse. Amiga, estão perguntando aqui no chat por que você não quer falar quantas semanas você tá de gestação. Então, eu não acredito que ela deixou pra perguntar no final o que eu pedi pra não perguntar. Pô, mas pelo menos você conseguiu se sair bem dessa. Imagina se você não pensa na hora. Tá, mas eu tive que mentir. Agora eu vou ter que sustentar isso até o final da gravidez. Você entendeu? Eu não quero que saibam a verdade, é direito meu. Não, e o pior é que ela fica pagando de amiga sua pela internet. Não, sabe o que é o pior? Ela pergunta 3 vezes, tem alguma coisa que você não quer falar? Eu falar pra não perguntar, ela vai e pergunta. Aquela desculpinha de, ai, o povo que perguntou aqui no chat. Ah, me poupe, vai. Me poupe. Ó, sem noção, é isso que ela é. Ranço eterno. Ranço. Gente, esse vídeo aí, a VTube publicou ontem à noite, lá no Instagram dela. Esse vídeo deu o que falar, porque, obviamente, as pessoas já ligaram uma coisa à outra. As pessoas entenderam que ela estava falando da Camila Loures. Vocês sabem que a Camila Loures tem um podcast ali com o Lucas Guimarães. Vocês sabem que esse podcast aí é relativamente famoso. Vocês sabem que esse podcast aí é relativamente, inclusive, bem cotado. As pessoas até mandam bastante mensagens aí e tal. E num desses podcasts aí, a Camila Loures falou uma coisa que a VTube de fato não gostou. Então, as pessoas na internet resgataram o trecho que a VTube usou como referência aí para jogar essa shade em cima da Camila Loures. Vamos mostrar essa shade aqui para vocês. Olha só. Pergunta, não é uma pergunta, mas que o povo que mandou, hoje que eu coloquei a caixinha. O povo falou assim, Camila pergunta para ela por que ela não quer contar os meses que ela está. De coisa. Eu tenho não diria nem que é uma superstição. Eu diria que é uma coisa talvez de energia. Por exemplo, quando eu vou fazer uma cirurgia, quando eu vou viajar, quando eu vou fazer alguma coisa que eu acho que a energia negativa das pessoas podem te prejudicar, eu não conto. Então eu sei que se eu falar assim, gente, vou ter o neném tal dia, tá programado pra tal mês. Eu sei que vai ter gente, graças a Deus, 90% do meu público tá torcendo positivamente pela gravidez, mandando só energia positiva, mas a gente sabe que a internet tem energia ruim. Eu quero aparecer, nasceu, gente, nasceu, tá aqui no mundo. E não quero falar, estou aqui no trabalho de parto, porque eu acredito muito na energia das pessoas. Eu e Lígia acreditamos muito nisso. Mas foi uma decisão que a gente tomou em conjunto em não falar sobre isso, justamente por conta disso. Porque as pessoas vão ficar falando, ai, tá vindo, ai, tá contando semanas, ai, ela vai entrar numa fase que é prejudicando isso aqui, ai, vai mudar pra essa fase, agora ela não pode fazer isso porque tá na fase tal. O povo palpita demais, a maternidade é minha. Então vocês perceberam aí que, na verdade, era um certo ressentimento, né? Vocês perceberam aí que ela estava meio ressentida aí com a Camila Loures por causa dessa pergunta. Porque, afinal, era uma curiosidade que as pessoas estavam... E sim, era uma curiosidade que não só o público está, mas a própria Camila também estava. E você vê que no vídeo da VTube, ela faz essa mesma coisa ali, né? O que ela diz no vídeo, né? Ela diz assim, né? É uma pergunta que ela queria fazer, mas ela coloca como se o público fizesse essa pergunta. Ela dá a desculpa do chat. Não é isso que ela diz? Então, a VTube não gostou da Camila ter feito essa pergunta
do porquê que ela não revela, de quantas semanas ela está, de qual é o mês de gravidez que ela está e tal, e ela diz que é porque ela tem medo desse negócio de energia, ela tem medo da torcida das pessoas e tal, então ela morre de medo dessas coisas. Ela estava com ressentimento. Isso é ressentimento, gente. Isso é aquela típica coisa de ressentimento. Lembrando que essa entrevista da VTube e do Eliezer no podcast aconteceu algumas semanas atrás, tá? Isso não foi exatamente nessa semana, eu acho que foi na outra semana, tá? Não vou lembrar exatamente a data, mas aconteceu, isso foi recente, tá? E aí, como pegou muito mal o fato do ressentimento e ela ter feito esse vídeo depois de ter participado da entrevista, e assim, eu não vi nenhum motivo pra você ter um ressentimento com essa pergunta. Sério mesmo. Independente do que for, eu não vi nenhum motivo de ressentimento aí. Porque não há nenhum motivo para ter ressentimento com essa pergunta. É uma curiosidade que qualquer pessoa tem. Porque afinal a VTube, ela passou várias e várias vezes na primeira gravidez sem revelar a gestação, o tempo de gestação que ela tem e tal. É um direito dela, ela não é obrigada a dizer para ninguém de quantas semanas ela está, de quantos meses e tal, ela não é obrigada a falar. E tá tudo bem também. Mas ela também às vezes precisa entender que o público dela vai exigir isso dela. Ela é uma pessoa pública. Tá tudo bem também. Ela não querer revelar, tá tudo bem, ela jogar essa justificativa, tá tudo certo, tá tudo bem. Mas ela também precisa entender que a curiosidade às vezes fala mais alto. Então a curiosidade foi o que fez com que a Camila Loures, ou o público da Camila Loures, tanto faz aí quem fez essa pergunta, jogasse isso aí e a própria VTube respondesse. Como a repercussão disso foi muito, mas muito ruim, a própria VTube veio a público e decidiu se desculpar por essa situação. Olha aí o vídeo que ela publicou hoje à tarde se desculpando, e ela apagou esse vídeo em que ela criticava a Camila Loures e o Lucas Guimarães. Olha só. Bom dia, gente. Antes de sair, eu tava lendo os comentários de vocês do vídeo que eu postei ontem da pílula do livro, da cena do podcast, e vocês têm razão. Eu errei, muito. Vocês têm razão. Eu acho que eu tava movida, essa é a verdade. Eu tava movida com uma leve raiva, que eu nem pensei. Eu não pensei no hate que ia dar na Camila, eu não pensei em nada. Eu escolhi algumas cenas que eu conto no meu livro, que o livro é sobre a gravidez da Lua, por isso que é algo tão antigo, pra reproduzir. E eu escolhi essa cena porque não pensei. Eu não pensei na Camila, não pensei em nada. Eu só escolhi essa cena porque foi um momento muito impactante pra mim, já vou explicar o porquê. E eu já fui uma pessoa que levou muito hate, e eu nem pensei nisso, eu não pensei nela, eu já passei muito por isso, e não é o que eu quero passar pra vocês, então já pedi desculpas a ela no privado, estou pedindo desculpas aqui publicamente, já apaguei o vídeo, e errei mesmo, assim. Acho que quando a gente dá uma dessas, faz uma merda dessas, a gente tem que, no mínimo, pedir desculpas, né? E realmente é algo muito antigo. Nossa, por que ela trouxe isso agora, né? Realmente é porque o livro conta coisas antigas, né? Da minha gravidez da Lua. E eu escolhi 5 momentos pra reproduzir, né? E esse foi um dos momentos que eu realmente me senti muito traída. E ela sabe que eu me senti muito traída, porque eu não tava em nenhum podcast, eu tava vivendo outros cancelamentos com a gestação da Lua, que ninguém levava a sério, falava que o Eli ia ser um péssimo pai, vivi várias coisas. Tava num caos de cancelamento, eu e o Eli, na época, e eu não tava indo nenhum. Eu fui nesse dela porque eu considerava ela uma amiga, me senti muito segura pra estar lá, e falei pra ela, olha, não pergunta quantas semanas eu tô, não pergunta por que eu não quero falar quantas semanas eu tô, não pergunta nada disso. Porque ela sabe o motivo real do porquê, e o motivo real não é esse que eu dei na hora. Na hora eu tive que inventar alguma coisa, porque tem um motivo por trás muito pessoal, e eu fiquei muito magoada que ela esperou o final do podcast pra perguntar. E isso, eu fiquei com muita raiva, e como eu tive que escolher algumas cenas antigas pra contar agora, eu acabei escolhendo essa sem pensar nela. E acho que é isso, né? Eu tô realmente contextualizando pra vocês, agora que a bosta já foi feita, né? O porquê que eu também, do nada, revivi isso, assim, né? Porque eu realmente tava fazendo cenas do livro
E acabei escolhendo essa, e como eu disse, não pensei nela. Já pedi desculpas, já fiz o que eu podia fazer, já apaguei o vídeo, a bosta já foi feita. Nós não somos mais amigas, né, obviamente. Depois de tudo isso, acho que ficou bem claro. Nós não somos mais amigas, aquilo me magoou muito, né. E nem era porque eu tava grávida, que falam que grávida leva pro coração. Acho que foi porque realmente tava muito frágil naquela época e eu não gostei do que foi feito. Mas não... Eu continuo errada em vir trazer isso assim, instigando hate a alguém, sendo que é uma coisa que eu já passei muito e eu sei o quanto é doloroso. E, inclusive, vocês estão me xingando agora, né? Então, é justo. Nada mais justo do que eu levar uns xingamentos agora por ter feito isso. Então, tá tudo certo. Peço desculpas pra vocês também. As pessoas que gostam da Camila, que seguem a Camila também, peço desculpas, tá bom? E é o que eu posso fazer agora. E não agir mais por raiva. Nunca mais agirei na raiva. É isso. Tá vendo aí o que a raiva leva, né, VTube? Às vezes a gente acaba cometendo alguns erros, né? Como você disse, isso aí é bem antigo, né? Eu falei que foi semana passada e tal, mas é antigo mesmo, tá? Até pelo você percebe que é antigo mesmo. Você falou que é da época da gravidez da Lua. Então, assim, a gravidez da Lua foi ano passado, mais ou menos. Então, isso aí é do ano passado. E que você ficou incomodada porque você pediu para ela não falar desta pergunta e ela ainda assim usou essa pergunta com a desculpa ali do chat. Tudo bem e que esse tipo de pergunta magoa porque você pediu para ela e tal, mas você precisa entender, VTube, que querendo ou não, independente do que for, a Camila só tá fazendo um trabalho ali de perguntar. Independente de assim... Ali é público, ela tá fazendo o trabalho ali do que o público quer saber de você. Se você trabalha com o público também, você sabe disso. O público tem uma expectativa sobre você. O público quer uma resposta sobre você. E você só precisava, assim, entender isso. Se isso te magoou ou não, tudo bem, você ficou magoada. Você mesmo falou, você não é mais amiga da Camila Loures e tal. Mas a forma como você deu essa shade aí pra Camila, pegou mal pra você, pegou mal ali, você jogou um hate que não era preciso, porque você reviveu algo que também não era legal, nem pra você mesma. Por que não era legal? Porque a pergunta em si não é uma pergunta ruim, ela só que tinha uma curiosidade que o próprio público tem de você. É uma curiosidade, cara, é uma curiosidade. Porque afinal, você passou a sua gravidez inteira sem revelar uma coisa que é, assim, básica, que a maioria das mulheres não tem o menor problema em revelar. Mas você teve. Então as pessoas ficam querendo saber, poxa, se a maioria das mulheres não tem problema em revelar o tempo de gravidez, por que a VTube tem? É isso que pegou. Foi por isso que ela fez essa pergunta. Independente aí se essa pergunta veio dela ou se veio do público, mas é uma curiosidade. E você devia ter entendido isso. Independente do que for, independente de você ser ou não amiga dela, você devia ter compreendido que isso era só uma pergunta para sanar uma curiosidade do público. Não estou defendendo a Camila, não estou defendendo a VTube, tá? Independente do que for, não estou defendendo nenhuma das duas. Só estou dizendo que a VTube deveria ter compreendido aí que era só o que a Camila estava fazendo, era só se colocando no lugar do público e buscando ali sanar essa curiosidade. Que é uma curiosidade dela também, mas é do público. Enfim, pegou mal aí o que a VTube fez e como ela falou, é justo que ela própria sofresse ali um certo hate pelo que ela fez, pelo que ela jogou e pelo vídeo ali que ela depois veio a apagar. Então, VTube, pense sim 2 vezes antes de você também jogar hate em cima das pessoas. Você é uma figura pública e você precisa entender que às vezes críticas positivas e negativas você vai sofrer. E às vezes, sabe o que a gente faz com as críticas negativas, com o sentimento de raiva que a gente tem? Conta até 10. Se até 10 não passar, conta até 100. Se até 100 não passar, conta até 1000. Se até 1000 não passar, conta até 10.000. O que eu estou querendo dizer com isso? Só se manifesta quando passar a raiva. Porque aí você vai estar com a cabeça fria e aí você vai conseguir pensar melhor. Porque quando você pensa na emoção, você erra. E aí quando você erra, a pior coisa é desfazer o erro, né? Isso pega mal. Mas enfim, né? Vamos lá girar a nossa pauta. Vamos lá para
Antônia Fontinelli. Já vou falar do Davi, gente. Vou deixar o Davi por último, tá? Por último, porque o Davi agora é recente, né? Inclusive, enquanto eu tô falando com vocês, ele tá falando no podcast agora. Por isso que eu vou deixar por último. Antônia Fontinelli causa, né? Antônia Fontinelli gosta mesmo de causar. O que foi que aconteceu aí? O que Antônia Fontinelli fez? A Antônia Fontinelli tá há uns dias ali fazendo algumas aparições nas redes sociais, né? Vocês sabem muito bem disso. E aí, ela já fez uma provocação ali na Deolane, a Deolane já respondeu. Aí depois ela respondeu a resposta da Deolane, né? Enfim, respondeu a resposta, é meio estranho, mas enfim, foi isso que aconteceu. E aí hoje ela decidiu atacar a Eliana. Olha aí o que ela fez pra Eliana. Olha só o trechinho, tá? Que eu peguei ali do Alfinetando. Olha só. Eliana não é a mulher que sabe se virar ao vivo. Não é uma mulher que sabe se virar nos 30. Não é a mulher que, se der alguma merda ou perguntar alguma coisa para algum convidado e o convidado não responder o que ela espera, ela não vai saber se virar. Entendeu? Então, assim, do que vocês estão falando? Gente, não vai dar certo. Eu falei isso a vida inteira e não é, de novo, pessoal. Eu sou comunicadora. Por mais que vocês não aceitem, vocês que eu falo não são vocês não, vocês estão aqui todo dia comigo, entendeu? Eu sou comunicadora, nata, eu me viro nos 30, mas esse se virar nos 30 é na vida. A Antônia Fontinelli estava comentando aí, só para dar o contexto para vocês, tá? Só para dar o contexto. Ela estava falando do desempenho da Eliana na apresentação do Saia Justa, que estreou essa semana no GNT. Ela disse, tá, mais expandindo mais esse vídeo, que o programa foi muito raso, o conteúdo foi muito frívolo, usando as palavras da Antônia Fontinelli, que a Eliana estava visivelmente nervosa e desconfortável no comando dessa atração ali do GNT. E aí ela solta esse ataque, que a Eliana, ela não sabe se virar, que ela não tem ali o feeling para dar conta de uma atração ao vivo. E aí ela joga isso tudo aí em cima da Eliana. Então assim, vamos lá entender um pouquinho disso aí. A Antônia Fontinelli está tirando para todos os lados. Independente aí do que move a Antônia Fontinelli, não se esqueçam que a Antônia Fontinelli ela tem uma certa comunidade nas redes sociais. A Antônia Fontinelli ela ficou famosa nas redes sociais fazendo isso. Ela não atacou só a Eliana não, tá? Ela atacou também a Graciele Lacerda, atual mulher do Zezé. Olha só. Mulher de Zezé de Camargo. Custa tu dar uma sumida do mapa. Vai lá cuidar do teu bucho, da tua barriga, da tua cria. Mulher, some, faz esse serviço, faz esse favor para todo mundo. Que coisa indigesta, gente. Que mulher indigesta. Porra! Sai das redes, caralho. Tá grávida, conseguiu tudo que tu queria. Tu conseguiu o macho que tu queria, tu conseguiu a vida que tu queria. Então agora tu tá até prenha de um macho que nem fazia mais filho. Caralho, o que mais tu quer, mulher? Some! Vai cuidar desta cria! Que caos! Que mulher chata do caralho! Inferno! Ai! E não me mandem mais notícias desse que eu não quero falar mais dessa mulher, não! Vocês percebem que é o padrão dela. A Antônia Fontinelli sempre foi assim. Quem conhece a carreira dela na internet, quem conhece, quem está acostumada, ela ficou famosa fazendo isso. E ela estava um tempo mesmo sem fazer essas coisas. Primeiro porque não foi só por causa de questão de processo, não, tá? Ela ficou assim depois que teve aquela história que envolveu a Clara Castanho, lembra lá? Isso foi em 2022. E aí ela foi contratada pela Jovem Pan News. Ela trabalhou na Jovem Pan News até o ano passado. E aí depois ela se mudou para Miami, nos Estados Unidos, exatamente para evitar processos aqui no Brasil. E agora ela retornou para fazer
esses ataques a essas pessoas. É um padrão dela, ela faz isso aí. Agora, com relação às críticas que ela faz às pessoas, é a visão pessoal dela, é a visão, aquilo que ela vê, aquelas coisas. Nem sempre o que ela fala você vai levar isso como sendo uma verdade absoluta. Nem sempre o que ela fala você vai entender isso como sendo aquele, nossa, meu Deus do céu, é a maior opinião, aquela coisa mais verdadeira possível. Não é. Nem sempre, aliás, o que eu falo vocês também podem tomar como a maior verdade absoluta de todos os tempos, porque também não é assim. Mas o que a gente fala aqui, pelo menos a gente dá uma pesquisada antes, né? A gente dá uma olhadinha, porque afinal, nosso trabalho como jornalista é esse. Antônia Fontinelli, ela não é jornalista, né? Antônia Fontinelli, ela é atriz. Antônia Fontinelli não tem esse trabalho de pesquisar, esse trabalho de responsabilidade jurídica que a gente já tem aqui. Por isso que a gente tem todo esse cuidado. Vamos lá pro Davi, né? Vocês estão aqui esperando o Davi há 50 minutos. Davi hoje resolveu acordar muito cedo, né? 6 horas da manhã, Davi já estava acordado. 6 horas da manhã, sério mesmo. Hoje eu tive um pouquinho de insônia, eu admito pra vocês, né? Digamos que eu estava ansioso aí, porque eu tinha que resolver algumas coisinhas hoje. E aí eu dormi um pouquinho, acordei e tal. E aí eu fui abrir o Instagram. Quando eu abro o Instagram, olha aí o que eu dou de cara no Instagram de manhã cedo. 6 horas da manhã, o que eu abro lá no Instagram? Quem é que tá no Instagram cedo ali? Quem é que tá ali tomando banho no Instagram? Davi. Cedo da manhã, tá? Cedinho da manhã. Tá ali tomando banho, cedo, e daí, o que acontece? Depois ele vai fazer um ensaio fotográfico, tá? Ele foi fazer esse ensaio fotográfico. Eu vou mostrar já o vídeo e o resultado desse ensaio fotográfico aí, tá? E esse ensaio fotográfico, esse preparo todo que ele teve foi o seguinte. Vocês vão já perceber, vocês vão já compreender. E tá aqui o ensaio fotográfico que Davi fez hoje. Tá aí o vídeo do ensaio fotográfico dele, tá? Não posso colocar porque afinal isso aí tem música, então isso é direitos autorais. Mas é um ensaio fotográfico basicamente voltado para o anúncio oficial dele dessa nova assessoria que todo mundo pediu. Todo mundo queria que o Davi tivesse uma nova assessoria profissional. Então, tá aí a nova assessoria profissional de Davi. Veio, Davi já assinou, tá confirmado que Davi tem uma nova assessoria profissional. Tá aí o vídeo aí mostrando os bastidores dessa nova produção dele aí, tá bom? Vamos lá mostrar aqui o anúncio oficial dele aí. Grupo Ambos Marcam e Davi Oficial. Ele veio, Davi Brito. Agora é time Ambos. Uma nova fase vem aí. Podem aguardar novidades. E aí eles colocam aí marketing definiu. E aí as pessoas colocam aí o marketing de lá se corroendo de medo, porque acabaram de descobrir que ele está nada mais, nada menos com a maior assessoria do estado. Então as pessoas aí dizendo, bem-vindo, um novo tempo, enfim. As pessoas felicitando aí que o Davi já tem uma nova assessoria. Como vocês perceberam, gente, o Davi optou por seguir uma carreira local. Vocês perceberam que o Davi optou por continuar ali seguindo algo mais voltado para o público de Salvador mesmo, o público da Bahia, aquela coisa local. Então, basicamente, o Davi vai se voltar muito para o público ali, local mesmo de Salvador, vai se restringir ali. O que eu estou querendo afirmar com isso? Nada, não estou achando nada ruim, nada contra, nada disso, tá? Eu acho que se é isso que ele quer, tá tudo bem, é o que ele quer, é o que ele está se centrando, é o que ele deseja fazer, enfim, faça aquilo que se quer fazer, se é o que ele deseja, enfim.
se é o que ele acha mais fácil, que é a estratégia dele, enfim. Levou-se aí meses para ele chegar à conclusão de que, afinal, ele precisava disso tudo. Levou aí meses para ele chegar à conclusão de que ele necessitava de toda uma assessoria profissional, de toda uma assessoria aí que desse conta de cuidar da imagem dele. Vamos ver se a assessoria agora vai dar conta de resolver todas essas pendengas que ele tem, resolver toda essa situação aí que ele está passando, todos esses problemas de imagem que ele tem e tal. Eu espero que sim, eu acho que ele vai ter condições aí. Com relação ao anúncio lá do podcast Calabreso que ele tem, ontem levantaram uma questão aí, eu acho que isso não vai acontecer da maneira que pelo menos falaram. Ou pelo menos a maneira que ele falou, tá? Eu acho que não vai ser um podcast com ele apresentando. O podcast eu acho que é a entrevista que ele está dando hoje. Porque, afinal, o nome Calabreso, ele pertence a Non-Stop Produções. Aquela empresa lá do Cacá Diniz. E provavelmente, se houve alguma negociação, aí a gente vai ter que entrar em alguns detalhes, em alguma investigação aí. É algo que a gente vai descobrir em um dos próximos dias. É se essa empresa, ambos marcam essa assessoria, de fato entrou em negociações aí com a empresa do Cacá Diniz sobre o uso desse termo calabreso para que o Davi pudesse apresentar aí algum projeto usando esse termo. Porque esse termo pertence ao Toninho Tornado, a Mani tentou se apropriar desse termo, lembra lá da confusão que deu? E aí a Mani depois abriu mão do processo de registro, a Non-Stop Produções registrou esse nome, então eu acho que o Davi não poderia usar o nome Calabreso em qualquer outra marca comercial. Então eu acho meio difícil que o nome do podcast dele seja Calabreso. Acho meio difícil. Mas provavelmente, se houve alguma negociação aí com o Cacá Diniz, se houve alguma negociação com a Non-Stop Produções, provavelmente teve a ver com o nome Calabreso, com o Toninho Tornado aí autorizando ou não que o Davi usasse esse termo. Afinal, né, o Davi usou o Calma Calabreso. Eu teria escolhido o título Calabresa Cast, sinceramente. Eu tiraria o Calabreso e colocaria Calabresa Cast. Até mesmo para evitar ter que pedir autorização. Porque afinal, Calabresa não teria esse problema. Mas enfim, né? Estratégias aí que a gente vai descobrir nos próximos dias. Mas que bom que depois de meses aí, a torcida do Davi pedindo, veio uma assessoria profissional. Vamos ver aí a estratégia que eles vão tomar aí, mas para mim tá claro que o Davi vai seguir o caminho mais local, ele não vai querer fazer coisas além daquilo que a gente está vendo, tá? Eu acho que ele vai seguir essa coisa mais local mesmo. Enfim, era isso aí que a gente tinha para trazer para vocês hoje. Hoje à noite também estreia o Estrelas da Casa. Depois do programa a gente já vai ter vídeo aqui no canal para comentar a estreia, para comentar aí os primeiros momentos de entrada deles na casa, para comentar aí os primeiros momentos deles encontrando com a Ana Clara, né? Porque eles já se encontraram com a Ana Clara hoje, enfim. Tem muito conteúdo ainda pra gente trazer pra vocês. Então eu conto com vocês aqui no Faropop. Beijo pra vocês, até o próximo vídeo. Tchau, tchau.